Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você aqui um passo a passo muito simples e prático para você colocar na tua vida e conseguir manter o foco naquilo que você falou que ia fazer, que talvez você não começou ou começou e não terminou, e você conseguir atingir qualquer objetivo que você tenha estabelecido para a tua vida. Seja aquele objetivo que você escreveu numa folha de papel lá na virada do ano de 2024 para 2025, ou um objetivo que você tem aí na tua cabeça, é um desejo que você tem, é uma rotina que você quer obter, é um hábito novo ou alguma coisa nova, e que com esse passo a passo aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir despertar novamente o teu foco e conseguir ser constante até atingir o seu objetivo. E antes de dar seguimento aqui nesse passo a passo, a gente precisa partir do ponto em que o nosso mundo atual, ele nunca foi tão distraído como é hoje. A todo momento estamos sendo bombardeados de informações, bombardeados de conteúdos, bombardeados de notificações. A todo momento estamos recebendo um convite para a gente se distrair. Por exemplo, você está me assistindo aqui agora. Talvez você esteja no seu computador assistindo e enquanto isso seu celular está aí do lado. Se tocar uma notificação, você vai parar de me assistir, você nem vai pausar, você só vai desviar o seu foco e vai focar naquela notificação. E muitas das vezes são coisas, na verdade, na maioria das vezes, e você sabe disso, as notificações que a gente recebe, aquilo que nos distrai, são coisas supérfluas. Às vezes é uma notificação de Uber, é uma notificação do iFood, é uma notificação do próprio celular. São coisas que nos distraem. E é esse momento que a gente está vivendo nesse mundo. A todo momento estamos sendo bombardeados de notificações, de informações, de coisas que tiram o nosso foco. Então você precisa entender que a cada momento que a gente se distrai daquilo que a gente está fazendo, a gente está dissipando o nosso foco. Porque eu sei que mulheres dizem que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu concordo com isso na prática, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo e minha esposa, na maioria das vezes, consegue fazer. Isso é fato. Só que a ciência diz que, tanto para homem ou tanto para mulher, isso é impossível. Eu não sei se isso é só de tanto ser falado que a gente passou a acreditar nisso, mas a ciência diz que até a mulher também, quando está dissipando o foco, fazendo uma coisa e tentando fazer outra ao mesmo tempo, nenhuma das duas vão sair de forma eficaz, de forma eficiente, porque o nosso cérebro ele foi projetado e ele funciona com um foco unidirecional. A gente só consegue processar uma coisa por vez. Nossa mente não é igual um computador. Pode abrir 5 janelas no Google, abrir um monte de aplicativo aqui do computador, planilhas, enfim. O computador, se ele for bom, ele vai continuar rodando e não vai travar. E o nosso erro é querer agir como se fosse uma máquina. E é aqui que a gente erra crucialmente na hora de direcionar o nosso foco. Então, toda vez que a gente dissipa essa atenção, esse foco unidirecional, é como se fosse um refletor de luz. Esse é o nosso foco. Que ele tem, sabe aquele refletor de palco, né? Que ele foca no principal artista que está ali no palco. Se a gente tenta fazer duas coisas, você imagina aquela luz se dissipando para duas coisas. Você vai conseguir dissipar a luz, ela vai iluminar os dois pontos? Vai, porém com uma força diferente. Então, quando você vive dissipando o seu foco, você nem percebe o quanto de tempo você está desperdiçando. Talvez você que tenha essa necessidade de obter mais foco, você costuma reclamar que falta tempo para você, que você não tem tempo, que para outra pessoa é mais fácil, que está precisando de mais horas no dia. Só que assim, a gente sabe que isso é impossível, obviamente. Mas tudo isso por conta da falta de foco. E o que seria meia hora para você sentar e ler um livro e fazer um estudo ou fazer qualquer outra coisa a qual você quer focar, quando você bota o celular no meio e você fica dissipando a sua tarefa, seja até tarefa de casa, lavar uma louça, varrer a casa, lavar um banheiro, se você ficar a todo momento parando de fazer o que você estava fazendo para atender o celular, por exemplo, que hoje é a nossa maior distração, eu acho que
Dos exemplos que eu trouxe aqui, eu vou usar só o celular porque hoje é o nosso maior consumidor de tempo e dissipador de foco. O fato de você estar desperdiçando tempo, você só vai acumulando tarefa em cima de tarefa. Você começou a arrumar a casa e parou para mexer no celular. Já são 10, 15 minutos que você perde, que lá no final, à noite, você vai, caramba, olhar para tudo que você fez, vai se lembrar e, pô, não fiz nada. E aí já começa no dia seguinte a nova rotina, tem que acordar cedo, tem que levar o filho para a escola, tem que trabalhar. E aí aquele tempo que você tem disponível, você não consegue usar com eficiência. Então por isso que é importante a gente entender, primeiramente, o que a gente está vivendo. O que está dissipando o nosso foco? Qual é o nosso inimigo? Entende? Então eu quero primeiramente trazer aqui para você, entenda que focar é sacrificar. Quando a gente pensa dessa forma, o que eu preciso fazer? Se é um exemplo de fazer alguma faxina em casa, se é fazer uma comida, se é ler, se é estudar, escrever, desenvolver um projeto novo, qualquer coisa que seja, o que eu preciso sacrificar ao redor para eu me manter 100% focado? E aí, quando você age dessa forma, você já está preparando o teu ambiente para facilitar a tua vida e você conseguir ter foco. Porque antes, porque antes da gente chegar nesse mundo que a gente vive de distração o tempo todo, a gente tinha foco. Quando você não tinha quando você não tinha as redes sociais que você tem hoje, quando você não tinha tanta informação quanto você tem hoje, conseguia focar. Você tinha rotinas que hoje você, caramba, não estou conseguindo mais fazer. E se você parar para pensar, isso aí vai se enquadrar no que eu falei em relação ao tempo, de você estar sempre dissipando a tua energia, o teu foco com outras coisas, e esses 10 minutos aqui, 5 minutos ali, 20 minutos ali de distração. Então, grave isso na tua mente. Escreva em algum papel, escreva em todos os lugares. Focar é sacrificar. E eu vou trazer o meu exemplo aqui na prática de quando eu deixei de ser entregador de uma loja de cosméticos para me tornar o 46º do Brasil, um dos concursos mais difíceis do país. Eu passei um ano inteiro focado, estudando num cursinho desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, eu só estudava. E nessa época eu tinha meus 17 para 18 anos, isso já fazem praticamente 10 anos. Eu ainda sou militar, ainda vivo essa disciplina militar comigo, mas o que me diferenciou dos meus amigos que estudavam comigo, que estudavam até na verdade há mais tempo do que eu e tinham uma base muito melhor do que a minha, porque eu vim de escola pública, estudei de noite, porque eu trabalhava como entregador de uma loja de cosméticos e assim, minha base foi horrível. E como em um ano e 2 tentativas eu consegui ser aprovado e me tornei do 46º do Brasil na frente de muita gente que já estava estudando há 3, 4 anos. Foi o foco. Eu sacrifiquei inúmeras coisas que eu sabia que ia me tirar do foco. Naquela época, eu sacrifiquei a vida social, sair com os amigos, namoro, igreja, porque eu tinha um envolvimento com um grupo de louvor, na época dos os adolescentes e jovens, e eu parei com tudo. Eu só ia aos domingos na igreja, de manhã e de noite. Tinha escola dominical de manhã, culto da noite, mas de segunda a sábado, foco 100% nos estudos. E dependendo do objetivo que você tenha, você precisa sacrificar mais coisas. Se é algo grande, se é algo no longo prazo, isso pode ser abrir uma empresa, pode ser uma transição de carreira. Você vai ter que identificar o que vai ser necessário sacrificar. E hoje, como eu disse, e vou repetir, a maior armadilha para o foco hoje é o celular. São essas distrações, essas notificações que a gente recebe a todo momento. O que você precisa então fazer para ter mais foco e conseguir se manter constante e ir até o final e atingir os seus objetivos? Entenda que o foco ele é treinável. São algumas práticas diárias que a gente pode executar no nosso dia a dia, que é o que eu vou trazer para você aqui, que vão gradativamente fortalecendo o teu foco, gradativamente vão blindando a tua mente de distrações. Só que para isso dar certo, toda vez que a gente quer mudar, né, a gente se encontra, a gente se depara com algum incômodo, alguma coisa que está ruim na nossa vida, a gente precisa decidir o que a gente vai fazer com isso. Ou a gente vai optar por
ok, se acostumar com isso e deixar para lá, com esse cômodo que está na nossa vida, ou a gente vai decidir agir com disciplina para mudar aquilo. Eu vou deixar aqui embaixo para você na descrição um vídeo onde eu compartilho 2 princípios básicos do militarismo para você viver a disciplina como a de um militar na tua vida, trazendo os meus 10 anos de experiência vivendo na caserna para você de fato conseguir ter disciplina e aplicar tudo isso aqui que eu vou compartilhar com você para você melhorar o teu foco e atingir os teus objetivos. Vou trazer para você esse passo a passo para que você consiga fortalecer o teu foco. Preste atenção aqui, mantenha um foco. Eu estava até olhando, acabei de perceber, ó, eu estou usando essa pulseirinha aqui, até que ela combinou com a blusa e o cap aqui também. Essa pulseira minha filha fez para mim. Às vezes eu tiro para tomar banho, esqueço de colocar, nossa, ela fica muito chateada comigo. Eu coloquei e esqueci de tirar, mas vai ficar aqui agora. O que eu vou compartilhar com você aqui agora são pequenas rotinas que eu chamo de micro hábitos operacionais, que você executando diariamente, você vai treinar o teu foco, você vai condicionar a tua mente para se manter focado no que deve ser feito todos os dias. E qual o primeiro micro hábito que você precisa cultivar na tua vida para você ter foco? Cuidar do seu corpo. Quando eu digo cuidar do seu corpo, eu quero trazer 3 elementos aqui que são fundamentais para o nosso ser, para a gente ter energia, disposição, estar alerta, a gente conseguir ter disciplina também no dia a dia para fazer o que tem que ser feito, que é o quê? Sono de qualidade, de 7h30 a 8 horas de sono por noite. É o suficiente para a gente, no dia seguinte, quando acordar, eliminar o cansaço, eliminar a falta de energia, conseguir ter mais controle emocional, né, em relação a estresse, a ansiedade. O nosso sono, o sono, que é uma das rotinas mais negligenciadas que a gente pode ver, principalmente hoje em dia, que quando falam de disciplina, adoram romantizar essa questão da disciplina, que é você não dormir, que é você acordar 4h30 da manhã, trabalhar enquanto eles dormem. Bom, se você não dormir, se você não ter um sono de qualidade, pode ter certeza que você não vai durar nem 2 dias para fazer o que tem que ser feito. Então, imagine você cansado com sono tentando focar em alguma coisa. Então, o sono ele é fundamental porque ele faz as manutenções necessárias no nosso corpo, em todos os pontos, todos os aspectos, para que a gente esteja bem, esteja disposto. Então, o foco está ligado diretamente no sono. Você se lembra de algum dia que você teve uma noite de sono péssima ou que você passou em claro? Como é que foi o teu dia no dia seguinte? Como é que foi tua manhã, tua tarde? Você conseguiu se concentrar em alguma coisa? Você conseguiu focar? Então, não negligencie o seu sono. Use a disciplina para você se colocar na cama no horário em que vai ser propício para você dormir e acordar no dia seguinte e conseguir computar essas 7 a 8 horas de sono por noite. Segundo ponto de cuidar do corpo, alimentação. Para de ficar comendo besteira o dia todo. Se alimenta melhor. Você já sabe o que é um alimento bom e o que é um alimento ruim. Eita, de novo. Você sabe o que é um alimento bom e o que é um alimento ruim. Tira esses da frente. Tira esses alimentos ruins de perto de você. Quando você elimina, que isso é até uma técnica para você eliminar maus hábitos na tua vida. Tire de perto de você aquilo que você não quer fazer. Para de comprar besteira no mercado e trazer para dentro de casa, que naturalmente você vai optar por aquilo que está mais fácil para você. E se você trouxer do mercado, do hortifruti, coisas que são boas, pode ter certeza que a tua alimentação vai melhorar. E com a alimentação boa a gente consegue usufruir das vitaminas, todos os benefícios que uma alimentação saudável traz para a gente. E principalmente disposição, concentração para a gente conseguir se manter focado. E o terceiro e último ponto sobre o cuidado do corpo é a atividade física. Faça atividade física, porque fazer atividade física libera energia para a gente. Fazer atividade física, a gente consegue reduzir o nosso estresse, reduzir a ansiedade, a gente consegue aumentar o que a gente precisa, que é mais energia e disposição, e reduzir aquilo que consome o nosso foco. Porque quando você está muito ansioso ou muito estressado, ao invés de você focar naquilo que você precisa fazer, você vai sempre estar querendo alguma distração. Ou você vai se distrair com o celular,
ou você vai se distrair querendo uma recompensa, tô muito estressado, vou comer um bolinho, um docinho porque eu mereço. Tô muito estressado, vou assistir Netflix. Então fazer atividade física, que muitas pessoas acham que treinar cansa. Muito pelo contrário, isso gera energia e muita para você. E o segundo micro hábito operacional que eu trago para você aqui, que eu venho aplicando na minha vida, tem praticamente uns 3 meses e vem gerando muito resultado no meu desempenho. Eu vou falar para você que tudo que eu estou compartilhando aqui são coisas que eu já estou vivendo e fazendo na minha vida e de fato melhorar a minha concentração, porque eu talvez não pareça, mas eu sou um cara muito ansioso. Eu sou daquele tipo que acorda já assim, com a mente. Parece que eu estou conversando com 100 pessoas ao mesmo tempo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aquele vídeo tem que gravar. Não, tem que ir para o trabalho. Não, agora tem. Então, se eu não fazer uma meditação, que é parar por 5 minutos e respirar e tentar reduzir esses diálogos mentais e focar no momento, focar no agora, que é isso que a meditação traz para a gente, o mindfulness, que é a gente focar no momento presente, né? Através da respiração, a gente conseguir reduzir, né? Deixar nossos pensamentos serenos e a gente conseguir focar. Então, meditação é muito simples de fazer, leva 5 minutos. Eu vou colocar o card também aqui, vou colocar na descrição um link de um vídeo, ele não é meu, é uma meditação guiada, mas eu uso todos os dias. Tem 5 minutos, 7 minutos, 10. Eu vou colocar aqui, você clica e é só assistir, só ouvir. Dá play, fecha o olho e segue o que está sendo dito no vídeo, que eu tenho certeza que, naturalmente, com o passar do tempo, como eu falei, é treinável. O foco é treinável. Então, gradativamente, você vai ajustando ali a meditação, vai se adaptando, vai, com o passar do tempo, colher os benefícios. E quando você menos esperar, na hora de focar em fazer alguma coisa, você vai conseguir. Vai ser muito mais fácil sacrificar o que não é para fazer e conseguir focar naquilo que é o seu objetivo, né? Que você tem que fazer para atingir seu objetivo. E aqui o terceiro e último micro hábito operacional é o quê? Organizar o seu ambiente. Eu estou numa mesa aqui agora. Você não está vendo. O que você está vendo aqui é só ter um cap, né? Tem o celular que eu estou gravando. Só que tem um monte de coisa aqui na minha mesa. Tem 2 livros aqui embaixo do suporte do celular, tem uma garrafa, tem outra luz ali, tem minha base aqui de referência para gravar esse vídeo, tem um monte de coisa. Bom, por que que eu não estou me distraindo? Simplesmente porque o meu foco agora é gravar o vídeo, é olhar para a câmera e trazer esse conteúdo para você. Mas se eu estivesse fazendo uma outra coisa aqui, que eu não estivesse falando, por exemplo, que o fato de eu estar aqui compartilhando algo, isso me mantém preso diretamente aqui a vocês. Mas se eu estivesse tentando ler, ou tentando estudar, ou tentando desenvolver alguma coisa para eu organizar minha rotina, enfim, o que quer que seja, será mesmo que seria fácil eu conseguir focar numa leitura enquanto eu tivesse uma porção de coisas em volta de mim e coisas que não são necessárias? No meu caso, quando eu estou sentado aqui para estudar, eu vou falar para vocês até já uma dica, né, prática. Se você quiser ler, se você quer estudar, quer fazer alguma coisa que exija um empenho cognitivo, né, de foco, de você ficar ali para pensar sobre aquilo, se você quer ter uma atenção, né, focada e não uma atenção fragmentada daquilo que você está desenvolvendo, sacrifique tudo que está ao seu redor. Tire tudo de perto de você, ou então, se está muito zoneado, vá para outro lugar. Tente encontrar um lugar onde você só vai estar ligado diretamente àquilo. Eu costumo fazer isso. Eu acendo uma luz, que fica até esse ring light que está iluminando meu braço aqui agora. Eu coloco ele em cima de mim aqui e na minha frente é o livro que eu tenho que ler, é a folha que eu tenho que rabiscar e é o que eu tenho que fazer. Celular distante de mim, com Wi-Fi desligado, sem notificação, sem nada. Por quê? Eu sei que, olha o que acontece, às vezes um passarinho canta lá fora, se eu olhar para tentar ver o que é, já era. Eu me perco, eu vou embora. Eu olho o passarinho, do passarinho eu já olho para cá e vejo um livro lá na estante, aí dali eu já, caramba, e eu me perco. Talvez isso aconteça com você. Então, esse micro hábito de se organizar, de manter o ambiente organizado, é o que vai facilitar a tua vida na hora de execução. Deixe tudo limpo. No celular, vamos lá, o que eu faço também na prática. Meu celular não tem notificação de nada, de Instagram,
de YouTube, de WhatsApp não tem. Não toca a notificação. Só quando eu clico nele para ver alguma coisa. Outra coisa também, temporizador de rede social. Talvez você está na briga direta de querer reduzir o seu tempo em rede social para fazer o que tem que ser feito. Coloca um rastreador de tempo e se policie em relação a isso. Eu coloco 1 hora. E 1 hora e meia no máximo é o que eu uso diariamente. Então, focar na organização do ambiente também vai nos treinar, vai nos doutrinar e facilitar a nossa vida na hora de focar no que tem que ser feito. As redes sociais, assim, infelizmente, né, elas vieram para o nosso bem, para facilitar a nossa vida. Esse excesso de informação, esse excesso de tudo que eu falei para você, ele nos doutrinou a ter o foco dissipado. A gente, na verdade, ter a atenção dissipada, ter uma atenção fragmentada. Porque, para pensar, tudo que te distrai hoje, principalmente no celular, são pequenos conteúdos. É um Reels de 30 segundos, um Reels de 1 minuto, ou um carrossel de, no máximo, não sei, 5, 6 fotos, que se você parar para ler tudo, dá meia folha. Se fosse transcrever para uma folha, seria meia folha, seria uma coisa muito superficial. E a internet hoje, ela nos direcionou, nos reeducou que a gente consumisse coisas superficiais. Então, na hora de sentar e fazer um estudo denso de 1 hora, de 2 horas, de você assistir um curso que você comprou, você ler, escrever, estudar, ou então até mesmo foco na sua dieta, por exemplo. Pô, a nossa mente está tão condicionada a resultado rápido, a conteúdo, coisas assim, superficiais, que a gente tem dificuldade de fazer algo que vai trazer recompensa no longo prazo. E dieta, pô, a recompensa, o perder peso ou botar um shape, demora. Não é em 10 dias, não é em um mês, não é em uma semana, não é em um dia. Leva aí alguns meses, 6 meses, 1 ano, para você começar a ver os resultados. E nossa mente, de fato, vem sendo, na verdade, doutrinada a ter essa atenção fragmentada e essa busca constante por um prazer, por uma recompensa imediata. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha agregado na tua vida de fato, que você tenha certeza que se você colocar esse passo a passo que eu trouxe aqui, que é muito simples, em prática, o seu foco gradativamente vai crescer. Então, se esse vídeo te ajudou nesse momento, aproveita para se inscrever nesse canal, para semanalmente você estar recebendo conteúdos assim como esse na sua timeline, para você a cada dia conquistar vitórias e alcançar o que você almeja alcançar, chegar nos seus objetivos, alcançar a vida que você almeja. E é isso, só para lembrar, deixei aqui embaixo para você o vídeo sobre 2 princípios básicos para você ter a disciplina como a de um militar. Clica logo no vídeo, já assiste também para você já fazer esse compilado e colocar tudo em prática, tá certo? E é isso, vamos para cima e vamos vencer.